to be to volunteer to be a voice hearer. Eu quero que um de vocês se voluntarie para ser o ouvidor de voz. Um dos 4. Um dos 3. Vai ser o ouvidor de voz. Now, the second person is going to be the person talking to the voice hearer. A segunda pessoa, vocês vão escolher uma segunda pessoa para ser um interlocutor. I want you to have a conversation with them. E eu vou pedir para que a pessoa que vai ser o ouvidor de voz converse com o interlocutor. Tenha uma conversa. You must ask open questions that require more than a yes or no answer. E vocês vão ter que fazer perguntas para esse ouvidor de voz que esperem respostas diferentes de sim e não, ou seja, perguntas abertas. Oh, that's a beautiful pair of shoes. Nossa, que sapato bonito, Lindsay. Where did you get them? Onde você conseguiu eles? Oh, I'm not sure I like the black color. Não sei se eu gostei muito do preto. Então, engage them in faz an uma open conversa, conversation that requires qualquer them. assunto, mas que envolva perguntas abertas. The third person plays the voice. A terceira pessoa, e a quarta, serão as vozes. And I want you to just say things about commenting on them. You're stupid, you're ugly, you're... Eu quero que você vá no ouvido da pessoa que ouve vozes e comece. Você é um bobo, você é estúpido, você é um Don't idiota. trust them. Who's feeling very uncomfortable? Alguém está se sentindo muito desconfortável com essa possibilidade? A little bit. Okay. Don't worry. Now, the idea is I want you to get quite close and behind and raise the volume, low, raise. Eu quero que as vozes, então vocês que vão ser as vozes, eu quero que vocês tenham dinâmica. Fala baixinho, fala alto, pode falar coisa boa, pode falar coisa ruim. If you know the person, this can be even more fun. Se você conhece a pessoa que é o ouvidor de voz, pode ficar até mais divertido. Because you can tell them some things you've always wanted to tell them. Porque você pode dizer para eles aquilo que você sempre quis dizer. Okay. Now, my friends here, my friends here will be coming around the room. Okay. My friends will come around the room. Os meus amigos aqui, eles vão andar pelo cômodo. And they will be extra voices. So E eles vão ser vozes extras. You will have more than one voice because they will join in more, 2, 3 voices maybe. Então, às vezes, você que só tem uma voz no seu ouvido, vai ter uma segunda, uma terceira voz do seu lado. Can you explain to? Okay. When you've done it only for 2 minutes and then switch. Espera aí. A gente quer que todo mundo tenha experiência. Então, a gente vai dar 2 minutos, eu vou dizer virou, a pessoa aí troca. Okay? Para que todo mundo tenha experiência. Tá bom? And if you can't stand it, just time out. Se você... Gente, rapidinho, só para vocês conseguirem ouvir. Okay, go. Se você não aguentar a experiência, se for muito difícil, pede para parar, tá bom? Okay, go. Manda ver. Thank you for agreeing to participate. Obrigado por concordarem em participar. Not that I gave you much choice. Não que eu dei para vocês muita opção. But I was checking to see how compliant you were. Eu só queria saber quão complacentes vocês seriam comigo. Aha. So, not in a bad way. So, okay, what was that like? Como foi? Huh? Strong. Strong, okay. Interesting. Yeah. Anybody? Impacting. Okay. Emotional. Emotional, okay. Tired. Tiring. Mm-hmm. I didn't have much creativity in what to say, but... As a voice, was that as a voice? Você, quando você era uma voz? Or as And also when I was the questioner. okay. What did you think? I like it. I very good. You translate that back? Foi muito bom. Okay, so let's be a bit more specific. Vamos tentar ser um pouco mais First of específicos. all, your feelings. How did it affect your feelings? Nos seus sentimentos, como você se sentiu? Confused, Confusion. Yeah. tired, Uh-huh. insecure, happy. É difícil de ouvir as vozes e falar aquilo que eu ouço para falar, de dificuldade. It was hard for him to be part of it because he was hearing the voice and trying to say something. That's why I asked you to do it. É por isso que eu pedi para vocês fazerem isso.
Because you have the insight into what it's Porque like to hear você a sabe voice. de verdade o que é isso. So you can be a fantastic Então voice. você seria uma voz excelente, porque você sabe o que é viver com a voz falando para você. Okay, so we had confusion, we had Confusão, tiredness. cansaço, o que mais? Fatigue. Fatigue. Okay, that's more a sensation. That's feelings. Okay, we're looking at Alguém feelings. emocionalmente, We're looking alguém at sentiu alguma actions coisa? and sensations, Ações. responses, and we're looking at thinking. So we're I starting with felt feelings. Horrible. Okay. Okay. I want to hit the person that we're talking to That's- me so I can hear the voice. That's an action. That's an action. É uma ação muito legal. That's an action. Okay, but that's okay. That's okay. It was good to make friends. With the voice? Com a voz? Okay. So we got some feelings. Thinking. How effective Então is thinking? temos alguns sentimentos. O pensamento, como afetou seu pensamento? My thought was really fast. It really bothered me. It distracted me. Distraction. Yes. Your thoughts are speed fast. Yeah. Fast. It broke my thought line. So your concentration. Atrapalhou a concentração. failure, yeah. Okay. Actions. Ações. Ela deu um bom exemplo. Ela queria parar Okay. a pessoa. This would have got you more medication. Hã? I wanted to talk. Talk. Stop it. Okay. Yeah. I talked to the voice. I Okay. stopped talking and I talked Yeah. to the voice. That would also get you more medication. Você precisa de mais medicação, ela também. Okay. Any more actions? Mais alguma ação? Anybody laugh? Alguém deu risada? No. Okay. Also, probably get you more medication. A gente também precisa de dar mais medicação. Okay. So this was just a short simulation, Foi uma pequena simulação. usually only one voice. A maioria de vocês provavelmente ouviu apenas uma voz. But imagine if it was happening most of the day, Agora imagina isso acontecendo na maior parte do dia, or all of the day, ou o dia todo. and not just one voice, but maybe 2, 3, 4, 5, 10. E talvez não uma 20. voz, mas 2, 3, 4, 10, 20, 100. How would you cope? Como é que você lida com isso? Doctor help. The doctor would help. Okay. Procuro me informar sobre a doença. Okay. Okay. So that's good. But on an experience, so what we're trying to do here is understand something as an experience rather than as a symptom. Então a gente vai tentar entender isso aqui como a experiência e não como um sintoma, tá? Okay. But the kind of things you described, the way that you affected your thinking, your feeling, and your actions, where would you see that in psychopathology? A gente fala um pouco sobre como isso afeta o seu pensar, o seu agir e o seu falar. Como isso é tratado na linguagem psicologizada? Rephrase the question so I can rephrase it. Yeah, what I'm trying to ask you is, if you came across the descriptions you gave me of how Pega you essas felt, descrições de como você se sentiu, como você reagiu, como How que you você thought, falou, how como you você acted. pensou, como você agiu. Sim. Meu pai teve que andar muitas vezes atrás de mim. Quando eu estava com sintomas, ele teve que correr muito atrás de mim. Porque eu saía andando sem destino. E aí ele teve que correr muito atrás de mim até a gente chegar à conclusão, né, que eu tinha esquizofrenia. Eu só falava para minha psicóloga, meu pai e minha mãe não sabia, minha família não sabia, e a minha família falava que era delírio. Minha psicóloga, né? Minha família não.
So if And I, the psychologist would say I was having illusions. yeah, if we re-describe those experiences that you had as a symptomology, where would you find that symptomology as a disease or a condition? Tá, acho que ele refez melhor agora. Se vocês vissem alguém com todos essas características que a gente descreveu, como você se sentiu, como você reagiu, essas características, essa sintomatologia, qual seria o diagnóstico para isso? Não, qual é o diagnóstico que a psicologia, a psiquiatria dá para isso? Schizophrenia. But I didn't ask you to describe schizophrenia, did I? I asked you to tell me how it felt to feel voices. Então, quando você fez essa experiência, eu pedi para você descrever como você estava, como você viveu essa experiência. Eu não pedi para você me dar um diagnóstico. Okay? Eu não pedi para você descrever um diagnóstico. Eu falei como você se sentiu nessa situação. Ca- It's hard. Yeah, it's very hard. It's very hard. For the last 30 years, have been working with people who hear voices. Nos últimos 30 anos, eu tenho trabalhado com pessoas que ouvem vozes. In fact, I got involved in this way of working, this way of thinking about voices, because of my brother. Na verdade, eu comecei a me envolver com esse modo de pensar porque o meu irmão ouve vozes. And this thing started in the Netherlands when a patient called Patsy Esse modo de pensar foi criado, começou na Holanda, quando uma paciente chamada Patrice asked a psychiatrist, a man called Marius, perguntou para um psiquiatra chamado Marius Home, why is it it's okay in our society to believe in a God you can't touch, see, feel, por que é normal na nossa sociedade acreditar num Deus que você pode falar, sentir, tocar, and that's okay. e está tudo bem, é ok, But you don't believe in my voices. mas você não acredita na minha voz? Because my voices are real to me. Porque as minhas vozes são reais para mim. They're not a symptom. Elas não são um sintoma, They're not hallucination, they're não real. são uma alucinação, elas são reais. And Marius was very curious. It made him think again about the E aí way, o Marius ficou curioso, isso começou a fazer ele pensar. because before, like most psychiatrists, he had no curiosity in the voices. Porque a maior parte dos psiquiatras não tem nenhuma curiosidade sobre as vozes. It was a box he ticked, É só um quadradinho que eles marcam assim. which led him Ouve to a vozes. diagnosis E aí você, ouve vozes, o diagnóstico é esse. and a treatment. E aí eu passo um tratamento. So he decided to try to bring together people like we did here for the first time in Sao Paulo, to bring together people who shared the experience of hearing voices. Então o Marius tentou fazer uma coisa diferente, ele juntou um grupo de pessoas que tinham a experiência de ouvir vozes To see what they could do to teach and work with each other, to learn. para ver o que eles podiam fazer, ensinar e aprender uns com os outros. And it worked. It worked quite well. E funcionou muito bem, But it was limited because people didn't really have many good ideas about how they could mas help foi each bem other. limitado, porque as pessoas não sabiam muito bem como elas podiam se ajudar. So he did something else. He went on TV with Patsy, Então, ele fez uma coisa diferente. Ele foi para a televisão junto com a Patrice and they asked the general public, is there anybody out there who's not in psychiatry who's hearing voices? e aí ele foi na televisão e ele perguntou: tem gente aí que ouve vozes, mas que não está em tratamento psiquiátrico? And lives well with those voices. E está vivendo bem ouvindo as vozes? They didn't expect much response. Eles não estavam esperando muita resposta. They got a massive response. Eles receberam uma resposta massiva. They found that lots of people in the community are hearing voices and they don't have problems with them. Eles descobriram que na comunidade há um monte de gente ouvindo vozes que não tem nenhum problema com isso. So the second question became, are they different kinds of voices? Então, a segunda pergunta foi: existem tipos diferentes de vozes? Did they arise because of different circumstances or consequences? Elas aparecem por causa de situações e circunstâncias diferentes? No, Não. we're the same. Eram as mesmas vozes que uns ouviam e outros ouviam. But there were two key differences. Mas havia duas diferenças entre o tipo de voz nessa situação. The people in the community who lived well with their voices As pessoas na comunidade que viviam bem com as suas vozes felt themselves to be stronger than their voices. achavam que eram mais fortes do que as vozes. And secondly, their explanation for their voices was something they could live with well. E eles podiam viver bem com a explicação que eles tinham para as vozes.
So we've discovered that maybe it's not the voices that are the problem, Então, nós descobrimos que o problema talvez não seja o tipo de voz, ou que voz seja aquela. it's your relationship with your voices. É that's que the tipo de relacionamento a pessoa tem com a voz que ela ouve. Going forward 30 years now. 30 anos se passaram. Across the world, there are hearing voices networks in 36 countries. Existem hoje em dia grupos de ouvidores de vozes, uma rede internacional em 36 países. 36? 36 countries. 36 países. Brazil is also one of them. Brasil é um deles. And there are 6 groups now, E existem 6 grupos no Brasil de ouvidores de vozes hoje em dia, formed in the last 2 years, formado nos últimos 2 anos, where people who hear voices come together to share experiences, onde pessoas que ouvem vozes se juntam para compartilhar experiências, not as a therapeutic group, não como um grupo terapêutico, as a democratic group, mas como um grupo democrático, in the community, dentro da comunidade, where they do not judge each other, onde não tem julgamento uns but contra they os outros, learn about the experience from each other. mas eles aprendem uns com os outros sobre a sua experiência. Okay, I've got an image. I want to show an image. Eu quero mostrar para vocês uma imagem. How are you getting on with this, by the way? Anybody thinking, what the hell? What's happening here? Alguém aqui está muito preocupado? Que droga que eu estou fazendo aqui? Have I entered a different universe? Estou numa universidade diferente? Eu só queria falar negócio das vozes, porque no meu caso é muito engraçado, né? Quando eu escuto vozes, tem vozes que eu ouço falando, me dando moral, falando que eu sou super-homem, né? Que tudo. E tem vozes que me colocam para baixo. Né? Eu escuto esses 2 tipos de vozes. Ou me coloca para cima ou me coloca para baixo. So the way I would work alongside Então, o modo como eu trabalharia com você, por was to exemplo, increase the power of the good voices, of the seria positive voices, aumentar o poder das vozes boas to become allies, para que elas fossem aliados seus against the bad voices. contra as vozes ruins. Ah, Eu melhorei as minhas vozes ruins ouvindo música. Boa música. Music. perfect, perfect. Ótimo, perfeito. We can divide these things into short-term and long-term strategies. A gente divide isso entre estratégias de curto prazo e estratégias de longo prazo. Some short-term strategies like drinking a lot of alcohol or smoking Algumas marijuana, estratégias de curto prazo podem ser beber, fumar. might work to a certain extent Funciona um pouco. because they make the voices get stoned or As drunk. vozes ficam meio, sabe, meio drogadas, meio But bêbadas. as a long-term strategy, it's maybe not effective. Mas como uma estratégia de longo prazo não funciona muito. But then again, maybe that's also the case for medication. Mas talvez esse seja um caso de Can I just show medicação. the picture, image O one? problema com a medicação. Eu quero mostrar para vocês aquela foto. Anybody recognize? This is Justin, by the way. Justin says hello. Esse é o Justin, alguém reconhece ele? Do people know? Do people recognize this kind of image? People work with people like, who Vocês look trabalham like com this. gente que parece assim? Essa cara meio... Do people know people like Justin? Vocês conhecem gente como o Justin? Why does he look like this? Por que ele está assim? Por que ele parece desse jeito? A lot of medication? 7. 7 different kinds of Ele medication. tomava 7 tipos de medicação. Mais alguma You razão, know, além da medicação? in spite of the 7 medications, he still heard the voices. Mas mesmo com as 7 medicações, ele ainda ouvia vozes. Can anybody else bring somebody else like Justin they know who's in this situation now? Vocês that they conseguem work pensar with? em qualquer outra pessoa que esteja como Justin agora? No meu caso, eu escuto vozes, tomo remédio, mas ainda escuto vozes. I still take medication and I still Mas o remédio me ajuda o remédio me ajuda a superar as vozes. medication helps me to overpower the voices. Yeah, that's good. However, No entanto, we need also to understand sometimes the costs. a gente às vezes precisa pensar no custo disso. And the costs are clear here, I think. E acho que os custos da medicação são muito claros na face dele. It's the cost benefit. O benefício, a relação custo-benefício. We know that long-term medication, especially when it's they call it polypharmacy. A gente sabe que o uso de medicação a longo prazo, principalmente os polifármacos, Because as a psychiatrist, I'm thinking, oh, what can I do? I've tried this medication. porque os I mixed it psiquiatras with that ficam, eu tentei essa medication." medicação, estou tentando aquela, né? It seems Justin is treatment resistant. Parece que o Justin é resistente ao tratamento. So I increase his medication. Então, se aumenta a medicação.
And then he increases weight. He gets, E aí ele engorda. he gets diabetes. Ele fica com diabetes. He has maybe some problems with his heart. Ele talvez tenha um pouco de problema de coração. Plus, he's literally asleep most of the day E ele basicamente dorme a maior parte do dia. because he's so sedated. Porque ele está tão sedado. Are people familiar? Is this a story that you're familiar with? É uma história que vocês estão the places familiares, you estão work. acostumados a ver isso? Bom, eu queria falar no meu caso que é o seguinte. Eu acho que, primeiramente, os psiquiatras eles observam cada pessoa e cada pessoa tem uma evolução, né? E no meu caso, o meu delírio é que eu era um homem evoluído, uma evolução do homem. Eu achava que eu era o Homo habilis. Na minha cabeça, eu não sei porquê, que eu tinha a cura da AIDS no meu sangue. Então, eu entrei nesse delírio, né? E eu só fui melhorando com a medicação. E como eu queria só terminar falando que cada caso é um caso e que eu acho que a gente evolui, os esquizofrênicos conseguem evoluir, mas de pouco, né? Não tanto quanto as pessoas normais, mas que a gente tem que sempre procurar uma evolução. That's very positive. So, any workers want to contribute? Algum trabalhador gostaria de, algum profissional gostaria de falar alguma coisa? Or students? So, are you against medication? Maybe the wrong use of medication. Talvez contra o uso errado da medicação? Or the excess of medication? Do you think that's excessive medication? Você acha que a medicação dele é excessiva? She also thinks he's heavily medicated. He's heavily medicated, yeah. Okay. So, Sim. Eu acho engraçado, eu no meu caso, eu acho que tem que tomar medicação, mas controlando também porque as vozes, vou te falar uma coisa, eu tenho esquizofrenia. Eu acho que é uma mediunidade a esquizofrenia. Mas de qualquer jeito acho que tem que tomar medicação, porque supera as vozes consigo separar do real de real e consigo levar uma vida normal. Alô, moço? Com licença. Na verdade, eu não ouço vozes, mas... Na verdade, eu não ouço vozes, mas às vezes eu vejo vultos à noite no meu quarto e uma pressão exercida sobre mim quando eu estou deitado, como se eu não conseguisse me mexer. Mas eu acho que esse problema não é psiquiátrico, é espírita mesmo o problema. okay, yeah. That's one of the things we are very we say in the Hearing Voices movement. Everybody's explanation is their own explanation, and that belongs to them. Uma coisa que a gente diz no movimento Intervoice é que a explicação de cada pessoa para o seu ouvir de vozes é pessoal e ninguém tem que questionar isso. We don't say, "Oh no, you're wrong." A gente não vira e diz para a pessoa, você está errado. We accept a full diversity of explanation. A gente aceita uma diversidade completa de explicações para você ouvir vozes. Eu tomei o mesmo medicamento de uma causa em meu primo, e hoje eu tomo menos medicamento porque existem as associations. Aha. There you go. There's a clue. And Oops, now I hear a delay. Achamos alguma coisa importante. Okay, so the very fact of being active in your own life maybe reduces the need for having so much medication. Maybe. Okay. Talvez uma razão pela qual as Okay, pessoas so usem menos medicação seja o tipo de suporte que elas têm na So vida this delas. is Justin. Então esse é o Justin. This is Justin 5 years ago. 5 anos atrás. He was 29. Ele tinha 29 anos. He'd spent 25 of those 29 years in a Ele clinic passou 25 dos 29 anos de idade dele dentro de uma instituição. from the age of 4. Da idade desde os 4 anos. His first diagnosis was retardation. Retarded. O primeiro diagnóstico dele foi retardado. Secondly, autism. Depois ele foi dado como autista. Then ADHD. Depois com TDAH, Then bipolar. daí bipolar Then schizophrenia. e no final esquizofrênico.
and this is often a common thing. People don't just get one diagnosis. Often they get a O whole normal é que lot as of pessoas não different recebam diagnoses. só um diagnóstico, eles recebem trocentos. It's quite common in the career É of muito patient. comum esse aumento de diagnósticos. So can we look at the second image now? Podemos olhar na segunda foto? Como que ele está hoje? That's him now. Esse é o Justin hoje. How did that happen? Como é que isso aconteceu? Therapy? He takes no therapy. Ele não, He não takes no tem terapia, ele medication não toma anymore. He stopped medicação. medication. Sem He medicação, sem terapia. A better knowledge of himself. Uma associação. It was something Rodrigo said, yes, absolutely, all those things are right. The first thing was hope. Foi uma coisa que o Rodrigo disse que é verdade, esperança, que vocês dizem He também está had certo. an inner spirit that thought he could, this wasn't right, he shouldn't be Ele there. tinha dentro de si um espírito que dizia, o seu interior que dizia a And esperança. in the clinic, he wasn't allowed to talk about his voices. E na clínica onde ele vivia, ele não era permitido falar sobre as vozes. But he heard about the Hearing Voices movement Mas ele ouviu que existia esse tal de movimento intervoz in the newspaper, num jornal, and he phoned them. e ele encontrou esse movimento. And they came to visit him in the clinic. E aí começaram a visitá-lo na But the clínica, clinic didn't want to cooperate. mas a clínica não queria cooperar com ele. So they smuggled a mobile phone to him. Então, o pessoal do movimento Intervoice, como é que a gente fala? Contrabandeou um telefone para ele, no celular. Eventually, they were able to talk to him about his voices enough that his violence and his aggression E diminished pouco so a much pouco, eles começaram a conversar com o Justin sobre as vozes dele e diminuir os níveis de agressividade e de raiva, that they were able to get a lawyer to get him out of the clinic. suficiente para que eles conseguissem um advogado para tirar ele da clínica. They found him a place to live. Encontraram para ele um lugar para viver. And over 5 years, he reduced his medication. You don't just reduce your medication. E aos poucos ele foi diminuindo a medicação até cortá-la por completo. Big mistake. You do it slowly, milligram by milligram by milligram by É, milligram. se você tenta cortar a medicação do nada, é um problema enorme. Você And tem then que ir devagarzinho diminuindo a medicação. Then you stop and check. E aí, do nada, você para e vê se está tudo bem. And you bring other things into your life. E aí, à medida em que você vai diminuindo a Like being medicação, active in você traz associations. outras coisas para a vida da pessoa. But As you also- associações, por exemplo. But also you understand that the voices are messengers. Mas aí você também tem que entender que as vozes são mensageiros. And you need to understand the message. E você tem que entender que tipo de mensagem aquelas vozes estão trazendo. So using medication is like killing the messenger. Porque se você usa medicação, você mata o mensageiro. What we've understood is that voices represent forbidden emotions O que a gente pode entender é que as vozes representam emoções proibidas, about unresolved traumas in your life sobre traumas não resolvidos na sua vida, that you've never been able to face up to. que você nunca pôde enfrentar até aquele momento. And the voices take the place of emotions. E as vozes tomam o lugar daquelas emoções. You got that? And therefore, this is where you come into the picture, fellow colleagues and professionals. E é aí que os profissionais chegam e aparecem nessa cena. How we can work with people as partners, Como podemos trabalhar com as pessoas como parceiros? not as patient client, not as professional client, but as a Não partner, como uma relação profissional-cliente, mas como parceiros mesmo. where we recognize their expertise, their lived experience expertise, Reconhecendo que a expertise é deles pela experiência de vida, that they have the solution, que eles que têm a solução and we can facilitate that e que solution. nós somos facilitadores para eles. And we can help them to heal. E podemos ajudá-los a curar, a But recuperar. also, their recovery journey is also our recovery journey. Porque a jornada de recuperação deles é a nossa jornada de recovery. I think there's a wonderful quotation I know where Há uma citação muito bonita que eu from conheço, indigenous people in Australia. que é dos aborígenes da Austrália, And they say, if you come to help me, you're wasting your time. que ele diz: se você vier me ajudar, você está perdendo seu tempo, Because that can be a violation. porque isso pode ser uma violação. But if your liberation is tied to my liberation, then we can work together. Mas se a sua liberdade está conectada à minha liberdade, então nós podemos trabalhar juntos. That's all I've got to say. É o que eu tinha que dizer. What do you think? Five minutes, 10 minutes for questions? Or- Perguntas? Eu tenho uns 5 minutos ainda.
Eu, quando eu comecei a ouvir vozes, eu perguntar para ele, né? Eu, quando eu comecei a ouvir vozes, eu estava com muito estresse, muito estressado, muito agitado quando eu escuto vozes. Por que isso? This experience, it's quite understandable that Dá para entender bem, when you start hearing voices, the first reaction is shock. porque a primeira reação que você tem quando você ouve a voz é o choque. And you're trying to check out, what can this be? Você fica tentando descobrir de onde isso vem. Then you try to work out what it might be. So you try to find an explanation. E aí você tenta entender por que eu estou ouvindo essa voz. Você tenta entender da onde essa voz está vindo. And then you try to find a way to live with it, successfully or not. Não, é no momento de estresse que você passou a ouvir vozes. Por causa do estresse. What is, He was stressed, and then he thinks because of it, he started hearing voices. okay. That Yeah. was his story. Yeah. People who, Eu acho que a foi uma very tradução interesting mesmo. question, if you're curious about working with people who hear voices, Se is você- ask them what happened in the 1 year before. Se você está interessado em trabalhar com pessoas que ouvem vozes, pergunta para essas pessoas o que aconteceu até um ano antes dela começar a ouvir vozes. There's usually a trigger event of some kind. Normalmente, existe um evento disparador no ano que precede ouvir as vozes. Leaving home to go to college, Sair de casa para ir para a faculdade. which is why students are amongst the highest group of people who hear É voices. por isso que um dos maiores grupos de pessoas que ouvem vozes são estudantes universitários. Separation from a loved one. A separação de alguém que você ama. And also, it is also related often to emotional, physical, and sexual abuse. Também está relacionado com abuso sexual, físico, emocional. Abuse. Yeah. Okay. Drugs? It's a difficult question. That yes, indeed, you can É uma start hearing pergunta voices difícil. as a consequence of Dá para drugs. você começar a ouvir vozes por causa das drogas? But then there's a question before the drugs. Why did you start taking the Mas drugs? tem também a questão, por que você começou a tomar as vozes? And also, Tomar as drogas? drugs in themselves can be a form of self-medication. Porque as drogas podem, na verdade, ser a forma de automedicação para alguma coisa que já aconteceu. Então, não são as drogas que darão início às So vozes, rather than mas dual a situação que diagnosis, aconteceu antes. it might be that I take I drink alcohol, I take drugs to. Talvez o álcool e as drogas sejam uma forma de lidar com alguma coisa que aconteceu. And don't forget that in the United States now, the biggest form of drug abuse, street drugs, is now prescribed medication. Não esqueçam que hoje em dia nos Estados Unidos a forma mais comum de uso de droga são as drogas prescritas pelos médicos e não as drogas que a gente chama de Olha, Tá. Eu tenho uma pergunta. Agora no Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas estão aprendendo mindfulness meditation, a meditação assim com a mente. Isso ajuda a pessoa que escuta vozes? This is a fascinating question because É uma one of questão the fascinante. phases of meditation, particularly deep meditation like Zen, Buddhist, uma das fases da is you go towards the meditação suffering. profunda. You É você- embrace the suffering to get beyond the suffering caminhar até o seu sofrimento e abraçar seu sofrimento para poder continuar andando. because this is where the enlightenment is, and it's a process. And actually, people who talk about using mindfulness, which is a secular form of meditation, you have to be aware that it can actually trigger psychosis. Justamente quem pratica a meditação, tem um tipo de nome? Mindfulness. Isso, é meditação holística. Né? But positively, we use Meditação profunda. Yeah, Um dos passos da meditação profunda é você abraçar esse sofrimento. We use Então, mi- para pessoas que praticam meditação profunda, isso pode ser o evento disparador para você ter a experiência psicótica, porque você está enfrentando o seu sofrimento. we use it a lot. There's a beautiful video called Stuart: A Tale of Courage and Hope. Tem um vídeo chamado Stuart, uma história de coragem e esperança. Which you can find on Google. Você pode encontrar no Google. And you'll see it's they actually very much use this technique to actually get people to feel to what they call expand the soothing mechanism. The soothing. Eles usam essa história como um mecanismo como uma forma de atingir o mecanismo de acalmar, de pacificar.
It's called the Steward. Stewards, a story of courage and hope. É, I'll find it for you afterwards. Okay, so this is what we imagine. This is what we envisage for the future. O que a We gente look imagina para o forward futuro é o to a seguinte. day when hearing voices is normalized. A gente espera que um dia a experiência no futuro de ouvir vozes seja normalizada, seja considerada como normal. It'd be like being left-handed. Like left-handed. Tipo ser canhoto, Just a variation of being a human being. uma variação da experiência humana. However, with No very entanto, positive ways of helping people who are overwhelmed and struggling with their voices há formas muito positivas de ajudar as pessoas que estão ouvindo vozes e precisam de apoio, to learn to live with them. And if you're para que interested elas in finding out aprendam a more, viver com as vozes. we have some publications for sale. Oh yeah, and also there's some books for sale. You could, Pablo has got Só some, lembrar para vocês que tem uns livros para venda, como o Pablo. which explains the approach. And also, I would also finally recommend to you, there's a video, a TED video. You may have heard of TED videos. Tem um vídeo que eu quero recomendar para vocês, um TED Talk. TED Vocês Talk. conhecem o TED? And it's Eleanor Longden, É Eleanor Longden. okay, and she tells the story of her recovery. É E-L-E-A-N-O-R. Eleanor Longden. Longden, com N no final. Long, de comprido, long. She tells her story of recovery from schizophrenia, Ela conta a história dela de recovery da esquizofrenia. and she's interesting for a lot of you because she's now É bem interessante porque a leading psychologist ela é uma psicóloga, líder na sua área, in the UK, and she was No- recently published no in the Schizophrenia Reino Bulletin. Unido, e ela tem material publicado sobre esquizofrenia. Eu quero perguntar aqui, eu gostaria de saber, no Brasil é diferente o português, porque a gente não sabe diferenciar o mad do crazy. E eu acho que a loucura, todo mundo define como loucura. Eu acredito que a loucura é você não me aceitar, por exemplo, né? A loucura é você não me aceitar. And that's what we want to overcome, yeah. É o que nós queremos superar. Viu, eu queria comentar com vocês o seguinte. Um dia eu estava trabalhando e saí para tomar o lanche e eu via muitas vozes e era uma confusão mental muito grande, muito grande. E aí eu saí desse emprego, fui para um outro e a mesma coisa, eu estava trabalhando, saía para fumar um cigarro e eu via uma perturbação muito grande. Era muitas vozes ao mesmo tempo e perturbação, né, mental, assim, uma perturbação muito grande. Aí eu pedi para sair também. E então eu gostaria de saber, porque há casos e casos, né? Cada um tem o seu caso. Eu queria saber por que tem esquizofrênicos que conseguem trabalhar e os que não conseguem. I think everybody's able to work, Eu acredito que todos são capazes de trabalhar. but there's a process. So I Mas think há um processo. I think we have to finish the session because we're over the time. Acho que a now. gente precisa terminar a sessão, porque a There gente já will be a deu chance a hora. later to have more discussion about this. Mas, se vocês quiserem, a gente pode discutir mais sobre isso depois. Uma última pergunta? Tá bom. É coisa rápida, só para saber como que funciona esses grupos, a formação, se é na Inglaterra, se tem alguma proposta no Brasil, de vir alguma coisa para o Brasil. Yes, see me afterwards. We have some publications and DVDs about how to do this, and if I give you a card, we will send some. A gente tem DVDs e publicações do Intervoice, se eu te dar um cartão For depois. the university here, so you can. Também para a universidade For aqui. the library. A gente tem livros também para entregar aqui na as a gift to you. livraria, tipo, como presente. Uma para a livraria, para a biblioteca aqui como presente. Do you mind if I talk? Ok. A gente, o Senat, que é o Centro de Novas Abordagens Terapêuticas, lançou uma apostila com as informações básicas do material do Paul. Eu tive a oportunidade de traduzir 2 anos atrás. E o Senat também tem anualmente, a gente tem esses fóruns. E aí a gente faz o fórum, e aí a gente tenta pegar um sábado e um domingo e fazer um workshop. E esse workshop a gente ensina a abordagem do Paul, que é a abordagem do Intervoice, que é essa abordagem de conversar com as vozes, que é o Hearing Voice Approach. Quem que tiver interesse também, vocês podem entrar no site do Intervoice, é intervoice.com? intervoiceonline.com e
.org, desculpa, não .com, .org, intervoiceonline.org. E vocês também, se quiserem procurar, a entrevista que é feita com o ouvidor de voz está disponível em inglês. A gente está trabalhando para tentar traduzir ela para o português. Mas você sabe como é que é, né? Tem que validar, aquela coisa toda. Então, vai levar um tempo ainda para isso acontecer. Mas a entrevista já está disponível para download, acho que no próprio site da Intervoice. Aplicativo do Intervoice. Tem o aplicativo do Intervoice também para o celular. E essa entrevista chama-se Maastricht, Maastrich. E tem lá, você senta com a pessoa, faz a entrevista ao longo de alguns encontros. E aí as entrevistas... o que estava acontecendo quando você começou a ouvir a voz? Quantas vozes você ouve? É uma, é duas, é 20? São mulheres, são homens? Você tem outras experiências? E aí você começa a entender as vozes para tentar entender a experiência que veio junto com as vozes e poder lidar com as vozes. Tem voz que tem nome, tem voz que não tem. Às vezes a pessoa ouve 20 vozes sem nome e uma voz com nome. Tem vozes boas e vozes ruins. Vozes que na verdade, não são em si más ou ruins. Falam coisas boas ou falam coisas ruins. Tem voz que começa falando coisa boa e passa a falar coisa ruim. Tem voz que fala coisa boa e ruim e passa a falar coisa boa. Então, tem muita coisa, né? Eu tive a oportunidade de traduzir ele nesses workshops e tem bastante coisa para a gente aprender. Então, deixar aí o contato do Senat, do Intervoice, para vocês poderem se aproximar aos poucos. Muito obrigado, Paul. Muito obrigado, Lindsay.